Dois fatos, no mínimo curiosos, precedem o caso Varginha. Em 1995, a TV Globo compra por R$100 mil os direitos exclusivos de exibição no Brasil do filme da autópsia de Ray Santilli, o qual se comprovou ser fraudado. A pedido da Globo, vários especialistas da Unicamp analisam a filmagem e o Dr. Fortunato Badam Palhares se mostra muito interessado pelo filme e tenta até mesmo obter uma cópia. Meses depois, ele faria autópsia em uma das criaturas de Varginha. Outro fato curioso foi que no Réveillon de 1995 para 1996, a esposa de Ubirajara Rodrigues, um dos principais ufólogos do caso Varginha, na virada do ano durante as felicitações, disse a ele que naquele ano um fato mudaria a vida dele para sempre. O caso Varginha. 13 de janeiro de 1996. Segundo informantes militares, o caso Varginha começa neste dia com a queda de um objeto voador não identificado. Provavelmente o mesmo avistado de madrugada pelo casal Eurico e Oralina de Freitas, cujos destroços foram recolhidos pela manhã daquele dia na fazenda Maioline. No período compreendido entre 13 e 20 de janeiro de 1996, não há informações do que ocorreu. Talvez até outras capturas possam ter ocorrido, devido à intensa movimentação militar entre a cidade de Três Corações e Varginha, observada naqueles 7 dias. 13 de janeiro de 1996, 1h da madrugada. O casal Eurico e Oralina de Freitas é acordado pelo barulho do gado agitado no sítio em que trabalhavam, a 10 quilômetros de Varginha. Os dois veem um objeto cilíndrico, que descrevem como um submarino, soltando fumaça branca e se deslocando lentamente, levando cerca de 40 minutos para sumir de vista. Também relataram que o objeto soltava fragmentos na parte de trás que davam a impressão de serem fitas de papel alumínio. 8h da manhã. O piloto de ultraleve, Carlos de Souza, vê um objeto muito semelhante ao relatado por Eurico e Oralina sobrevoando a rodovia Fernão Dias. Ele então vai atrás. Após percorrer estradas de terra, chega à fazenda Maioline, onde vê militares recolhendo destroços que descreveu como papel alumínio. Relata também caminhões do exército, ambulância e um helicóptero. Segundo ele, os militares faziam um pente fino, recolhendo todos os fragmentos do solo. Carlos de Souza é rispidamente retirado do local. 20 de janeiro de 1996, por volta de 8h da manhã. A partir deste horário, o Corpo de Bombeiros de Varginha começa a receber diversos chamados informando sobre um animal estranho no bairro Jardim Andere. Há relatos de que a criatura foi apedrejada por populares assustados antes da chegada dos bombeiros. Entre 10 e 10h30 da manhã. Os bombeiros descem um barranco na Rua Suécia, no bairro Jardim Andere, e são observados por várias testemunhas, dentre elas o servente de pedreiro Henrique José de Souza e o vendedor de peixes João Bosco Manuel. Os bombeiros sobem o barranco com a criatura presa numa rede. Ao chegarem na rua, já há um caminhão Mercedes-Benz do Exército Brasileiro que solicitam a entrega do material. Os bombeiros entram em contato com seus superiores e o Major Maciel vai até o local. A criatura é entregue então aos militares da ESA, Escola de Sargentos das Armas, que a colocam numa caixa coberta por um saco, a condicionam na caçamba do caminhão Mercedes-Benz e a levam para a ESA com vida.
Ao chegar no quartel dos bombeiros, recebem ordens para queimar todo o material usado na captura, provavelmente como prevenção, no intuito de evitar uma possível contaminação. 14 horas. Uma testemunha civil, a qual já foi militar, observa 7 militares numa mata próxima ao local da captura da manhã. Ele relata disparos de fuzil FAL e que os militares saem de lá com 2 sacos. Em um deles, algo se mexia. 15 horas e 30 minutos. Kátia, Valquíria e Liliane, voltando de uma faxina, resolvem cortar caminho por um terreno no bairro Jardim Andere, na rua Benevuto Braz Vieira, e se deparam com uma criatura junto ao muro. Segundo elas, a criatura tinha 3 protuberâncias na cabeça. Era marrom, tinha pele oleosa e parecia estar em sofrimento. As 3 garotas saem correndo do local e chegam aos prantos na casa de Dona Luísa, mãe de Liliane e Valquíria. 16 horas. Dona Luísa vai até o local e encontra 2 pegadas com 3 dedos em cada e sente forte cheiro de amoníaco. 20 horas. O policial militar Marco Eli Xerezi, da inteligência da PM, acompanhado do cabo Eric Lopes, captura a segunda criatura. Ao pegá-la para colocá-la no banco de trás do carro, é arranhado no braço. A criatura é levada para um pronto-socorro que nega o atendimento e em seguida é levado para o hospital regional, que fica no centro de Varginha, causando grande alvoroço entre os funcionários, médicos, pacientes e acompanhantes. 21 de janeiro de 1996, 1h da manhã. A criatura, sob escolta do Exército, é transferida do Hospital Regional para o Hospital Humanitas, por ser mais distante do centro da cidade e melhor aparelhado. 22 de janeiro de 1996, entre 17h30 e 18 horas. A criatura é retirada por um comboio do Hospital Humanitas. Segundo o relato de um dos militares que participou da operação, ela já estava dentro de uma caixa, em cima de uma mesa. Exalava forte cheiro de amoníaco e tinha um ferimento em uma das pernas. Vários médicos se reúnem antes dela ser colocada num caminhão do exército. Um deles puxa o que seria a língua do ser com uma pinça. A caixa é lacrada, coberta por um saco e colocada na caçamba do caminhão Mercedes-Benz. Ainda no hospital, todo o material usado nos exames e nas tentativas de salvar a vida da criatura é incinerado. Um provável receio de contaminação. O médico que atendeu a criatura relata que a mesma se comunicava com ele sem falar, como que telepaticamente, conduzindo-o até onde ele deveria fazer os procedimentos médicos. 23 de janeiro de 1996, 4h da manhã. As criaturas são levadas em comboio militar para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e depois levadas para a Unicamp, ficando sob os cuidados do médico legista Badam Palhares, dentre outros cientistas daquela universidade. Caminhões do Exército e carros da Embaixada dos Estados Unidos são vistos no campus. 24 de janeiro de 1996. O comboio retorna para a ESA e Badam Palhares começa a autópsia da criatura. O médico diz sem meias palavras à sua mulher dentro do carro: a criatura está aqui e será levada para os Estados Unidos. Toda a conversa é ouvida pelo seu motorista particular, que repassa a informação aos irmãos Mondini. 21 de abril de 1996. A dona Terezinha Galo Klepp avista uma criatura semelhante à observada no dia 20 de janeiro, com capacete, dentro do jardim zoológico da cidade. 29 de abril de 1996.
A dona Luísa, mãe das meninas Liliane e Valquíria, recebe em sua casa 4 homens bem vestidos, que oferecem a ela grande quantia de dinheiro em troca de suas filhas negarem tudo o que viram em rede nacional. 4 de maio de 1996. Acontece uma reunião histórica em Varginha, com dezenas de ufólogos de todo o país. Neste dia, é gravado o depoimento em vídeo de um militar da ESA e os nomes de todos os militares daquela instituição envolvidos na captura, transportes para a ESA e posterior translado para Campinas são revelados. No depoimento do militar, é citado um oficial de alta patente que foi deslocado de Brasília para Três Corações. 11 de maio de 1996. Dr. John Mack visita Varginha, entrevista as 3 meninas e diz que rasga seu diploma de Harvard, caso elas estivessem mentindo. 29 de maio de 1996. Há uma reunião muito curiosa e sugestiva do ministro do Exército, Zenildo Lucena, e 24 generais em Campinas. Nos bastidores, há relatos até de brigas para participar dela, pois na verdade teriam ido para ver as criaturas na Unicamp. 19 e 20 de outubro de 1996. Dezenas de ufólogos vão até a fazenda Maioline e fazem um pente fino em busca de destroços, inclusive com o emprego de detectores de metal. 30 de novembro de 1996. É lançado o primeiro livro sobre o caso Varginha, de autoria de Vittorio Pacatini e Max Portes, intitulado Incidente em Varginha. 20 de janeiro de 1997. É realizada uma coletiva de imprensa por ocasião de 1 ano do caso, com a presença dos ufólogos Ubirajara Rodrigues, Vittorio Pacatini, Claudeir Covo e Marco Petit. Também estava presente a irmã de Marco Eli Xerezi. Neste momento, é divulgado o laudo da morte de Xerezi. Abril de 1997. Ubirajara Rodrigues e Vittorio Pacatini depõem no inquérito policial militar da ESA sobre o caso Varginha, cada um durante mais de 3 horas. No IPM consta apenas 4 páginas do depoimento de cada um deles. 1999. Por ocasião da semana da invasão extraterrestre, o Major Causa, Relações Públicas da ESA, dá a declaração mais tosca sobre o caso. Diz que o exército prestou socorro a um casal de anões, que a anã estava grávida e que os dois foram confundidos com ETs. Na própria entrevista, ele comete um deslize e fala criatura. 2001. É lançado o 2º livro sobre o caso Varginha, de Ubirajara Franco Rodrigues. 2010. A revista Isto É divulga as conclusões do IPM da ESA, que aponta Mudinho, um deficiente físico conhecido na região como o causador de todo o mal-entendido. 2012. No programa Contato Extraterrestre do canal History, o médico que atendeu e tratou Marco Eli Xerezi confidencia que ele lhe contara que capturou a criatura e que teria se ferido no braço durante o fato. 2015. É lançado o 3º livro sobre o caso Varginha e o mais completo até hoje editado, de autoria de Marco Petit, levando o nome de Varginha, toda a verdade revelada. Todas as informações confiáveis e que puderam ser checadas dão conta da decolagem de um avião Hércules C-130 do aeroporto Campos dos Amarais, em Campinas, em 1996. Tudo termina ali. Após isso, restaram somente especulações.